Como é seu nome? Milton Marques Viana. Você tá condenado a 4 milhões 9, eu presenciei os fatos. Totalmente nu, com a mão na cabeça, fomos mortos. Execução sumária. Eles mataram dentro do xadrez. Eles jogavam de cima, no fosso do elevador. Eu vi um holocausto. E aí pessoal, eu sou o Tassi e seja bem-vindo ao Contando Histórias. Hoje o vídeo é sobre o Complexo Penitenciário do Carandiru. Pessoal, no dia 2 de outubro de 1992, o massacre do Carandiru entrava para a história como um dos episódios mais chocantes do Brasil e do mundo. Gente, uma ação da polícia militar para controlar uma rebelião que acontecia lá no Carandiru resultou em uma verdadeira chacina. E nesse vídeo eu vou contar tudo o que aconteceu. Mas antes, se você gosta de histórias de crimes, histórias reais, histórias de suspense e de terror, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma história nova. Então, bora pro vídeo! A história do Carandiru. A Casa de Detenção de São Paulo, popularmente conhecida como Carandiru, por localizar-se na zona norte de São Paulo, no bairro de Carandiru, foi inaugurada na década de 1920 e sua construção é do engenheiro arquiteto Samuel das Neves. Pessoal, de 1920 a 1940, o prédio, então chamado Instituto de Regeneração, foi considerado um padrão de excelência em todas as Américas. Gente, um prédio modelo, atraindo a visita de inúmeros políticos e autoridades jurídicas de todo o mundo. O custo da obra foi de cerca de 14 mil contos de réis. E para você ter uma ideia do que significa todo esse valor, na época, uma cadeia comum podia ser construída por 1.000 contos de réis. Então, 14 mil era muita coisa. Em 1936, Stefan Zweig, amigo pessoal de Freud, sim gente, Freud, ele escreveu um livro, Encontros com Homens, Livros e Países. E ele falou que a limpeza e a higiene exemplares faziam com que o prédio se transformasse em uma fábrica de trabalho. Eram os presos que faziam pão, preparavam os medicamentos, preparavam serviços na clínica e no hospital, plantavam legumes, lavavam a roupa, faziam pinturas e desenhos e ainda tinham aulas. Gente, a penitenciária do Carandiru era tão bem vista que era aberta à visitação pública e chegou a ser considerada um dos cartões postais da cidade de São Paulo. É somente a partir de 1940, quando a penitenciária excedeu a sua lotação máxima de 1.200 presos, que ela começou a passar por sucessivas crises. Gente, numa das várias tentativas de resolver esse problema, de superlotação, foi construída a Casa de Detenção de São Paulo, concluída em 1956 no governo de Jânio Quadros, que elevou a sua capacidade para 3.250 detentos, construindo vários novos pavilhões. Pavilhões esses que recebiam vários tipos de presos diferentes. Pavilhão 4. O Pavilhão 4 era o mais desejado entre os novos presos, por não ser tão populoso e por contar com celas individuais. Gente, esse pavilhão foi criado com a intenção de ser uma área médica. No térreo ficavam os presos tuberculosos. No segundo andar, os presos com doenças mentais, ou aqueles que fingiam ter doenças mentais, gente? Também no térreo desse pavilhão existia uma ala conhecida como masmorra, celas apertadas, úmidas e escuras, onde ficavam detentos jurados de morte por outros presos e que não podiam ser transferidos para outros pavilhões. Pavilhão 8. Provavelmente o lugar onde moravam os presos mais respeitados. Por serem presos reincidentes no crime, conheciam muito bem as regras prisionais e sabiam como se portar nesse ambiente. Olha, mas nem por isso deixava de ser tenso e violento. E nesse pavilhão ficava o campo de futebol, que era o maior dentro do complexo. Pavilhão 9.
pavilhão 9 era o mais lotado deles e também o mais problemático. Gente, os seus habitantes eram réus primários, o que acabava muitas vezes por gerar conflitos, já que eles ainda não entendiam as regras do lugar. E quando eu falo regras, eu não estou falando do manual de regras do complexo penitenciário, mas sim as leis que os próprios presos colocavam. Nos anos 90, o Carandiru já contava com uma superlotação, gente. O complexo penitenciário, que tinha capacidade para 3.250 detentos, estava abrigando cerca de 8.000. No dia 2 de outubro de 1992, mais uma briga começou no pavilhão 9. E o que parecia ser mais uma briga comum, acabou se tornando um verdadeiro massacre. O massacre do Carandiru. Tudo começou às 10 da manhã no pavilhão 9. Estava acontecendo uma partida de futebol contra dois times de presidiários. Nas arquibancadas, vários presos assistindo o jogo. Foi aí que começou uma briga entre dois presos conhecidos como Barba e Coelho. Até então, não era muito preocupante, pois briga era comum no pavilhão 9, né, gente? Eu já expliquei isso pra vocês. Só que eles eram de facções diferentes e a briga foi se escalando a um nível nunca visto antes. Por volta das 14 horas, a confusão já tinha se espalhado por todo o pavilhão. Era uma briga generalizada. Os guardas não conseguiram controlar e começou uma verdadeira rebelião, gente. Os presos quebravam tudo e começaram a botar fogo em colchões e imóveis. A polícia militar é então chamada para controlar a rebelião. Em torno de 15h30, o comandante Ubiratã Guimarães, chefe da Polícia Metropolitana de São Paulo, chega com 3 tropas de assalto, inclusive cães, pelotões de choque e o batalhão Rota, especializado em combates de grande violência. 500 policiais armados estiveram na casa de detenção durante 13 horas. Os oficiais da PM tinham recebido uma ordem: resolver o conflito. Uma tentativa de negociação com os detentos falha e o comando policial decide então entrar no local por volta das 16 horas, com metralhadora, fuzis e pistolas. Rapidamente, os policiais conseguem controlar o andar térreo e continuam. No primeiro andar é onde o massacre realmente começa. Segundo os policiais, quando eles chegaram no primeiro andar, os presos foram ao ataque, jogando móveis, atirando com armas de fogo, atacando com facas e estiletes e até mesmo, gente, jogando sacos de lixo com fezes e urina. Os policiais garantem que os presos atacaram a tropa usando facas, estiletes e 13 armas de fogo. Já pensou se nós tivéssemos 13 armas de fogo aqui na mão, nós? Pô, não tem um PM morto. Mas já segundo os presos que sobreviveram, quando a polícia chegou ao primeiro andar, eles já estavam todos em suas celas e desarmados, e a polícia teria chegado atirando, e assim fazendo uma verdadeira chacina. O comandante Ubiratã Guimarães contestou essa versão e disse que os presos mortos só foram aqueles que trocaram tiros com os policiais nos corredores. A perícia, por sua vez, comprova que 26 dos 111 detentos mortos foram baleados fora de suas celas, desmentindo assim a versão da polícia. Além disso, a perícia investigou também a trajetória das balas dos policiais e descobriram que a maioria dos tiros foram feitos de fora para dentro das celas. Os policiais teriam parado nos cantos e nas portas das celas e atirado em quem estava lá dentro. Analisando os corpos, a perícia relata também que a grande maioria dos tiros acertaram a cabeça e o tórax, ou seja, tiros certeiros, tiros para matar. Segundo esses laudos da perícia, a versão dos presos se aproxima mais do que realmente aconteceu naquele fatídico dia 2 de outubro de 1992. Por volta das 18 horas, a rebelião já estava totalmente controlada e os policiais mandaram os sobreviventes descerem para o pátio sem roupa. Sidney Salles foi um dos sobreviventes do massacre do Carandiru. Segundo ele, os policiais mandaram os presos que sobreviveram, que estavam nus no pátio, que
que subissem novamente e carregassem os corpos dos presidiários mortos e empilhassem no pátio. Abre aspas. Um preso pegava os braços e o outro pegava as pernas. Cheguei a carregar 25 corpos. Descíamos deles dos andares e amontoávamos no pátio. A gente tentava ignorar os gritos dos que ainda estavam vivos. Colocávamos presos mortos em cima deles para ver se paravam de gemer. Palavras de Sidney Salles. Deram um monte de paulada na gente e falaram: vai carregar o futuro de vocês, que o futuro de vocês é tudo a morte. Gente, essa ação prejudicou muito a perícia, porque mudou totalmente a cena do crime. E eu particularmente acho que essa ação foi totalmente premeditada. E você aí, o que você acha? Me conta aqui nos comentários. Ah, se você chegou até aqui, já deixa o seu like, que isso me incentiva muito a fazer vídeo para vocês. Então vamos seguir o vídeo. No depoimento de Sidney ainda, ele relatou que o único elevador do Carandiru localizado no pavilhão também se tornou um instrumento de assassinato para os policiais. Abre aspas. Os policiais, quando chegaram no último andar, abriram as portas do elevador e de cada 10 presos que passavam, eles empurravam 2 ou 3 no fosso. Era uma queda de 5 andares, disse Sidney. O que aconteceu aqui há uma semana deixou marcas difíceis de apagar. Os corredores estão de novo em calma, os presos recolhidos. Mas o que ficou do massacre ainda está muito visível. Nos restos de móveis, roupas e objetos. Nas janelas e nas paredes das celas. No corpo dos presos e na memória dos sobreviventes. O massacre, além de causar o assassinato de ao menos 111 detentos, também foi responsável por proliferar doenças que já eram causa de muitas mortes dentro do local. O derramamento de sangue intensificou essa disseminação. Com as execuções, muito sangue foi espalhado pelo chão do Carandiru. O vírus da AIDS era muito comum entre os presos, e com o sangue sendo derramado pelo local, muitos o adquiriram com facilidade. O famoso médico Drauzio Varela trabalhava com a prevenção à AIDS no complexo e escreveu um livro baseado nos relatos dos presos. Segundo o médico, dos 111 detentos assassinados, 84 deles ainda não tinham respondido ao processo e ainda não tinham sido condenados. A tropa voltou à detenção no dia seguinte, desta vez para conter na rua uma pequena multidão de aflitos. Familiares dos presos buscavam informações que demoraram 48 horas para chegar. Os sinais silenciosos que vinham de dentro do presídio só aumentavam a tensão. A procura desta gente muitas vezes só terminou nos corredores do Instituto Médico Legal. A imagem dos corpos enfileirados no chão chocou até os mais indiferentes. Julgamentos. O maior massacre da história dos presídios brasileiros completa 30 anos esse ano, gente. 6 julgamentos ocorreram nesse período. O primeiro deles foi em 2001. E o coronel Biratã Guimarães, que comandou a operação no Carandiru, foi condenado a 632 anos de prisão. A defesa do coronel recorreu à sentença e ela foi revertida, sendo anulada pelo Tribunal de Justiça em 2006. Mas logo depois que o coronel foi solto, ele foi morto. Ele foi assassinado no apartamento onde morava e, além disso, picharam um recado: aqui se faz, aqui se paga. Os outros julgamentos aconteceram entre os anos de 2013 e 2014. 73 policiais foram condenados pelos 111 mortos. As penas variaram de 48 anos a 624 anos de prisão. No dia 27 de setembro de 2016, 3 desembargadores da 4ª Câmara Criminal do Tribunal do Júri decidiram anular os julgamentos anteriores, entendendo que não há elementos para mostrar quais foram os crimes cometidos por cada um dos agentes. Em fevereiro de 2017, a Defensoria Pública de São Paulo encaminhou o pedido de federalização do julgamento à Procuradoria-Geral da República. Segundo a Defensoria, a anulação do julgamento pode fazer com
que o processo seja arrastado por mais 20 anos, gente. Isso é inadmissível. Após 30 anos, tirando o coronel Biratã Guimarães, que foi preso por um curto período de tempo, mas ninguém foi preso pela maior chacina já vista no Brasil. O Carandiru hoje. Em 2002, durante o governo de Geraldo Alckmin, iniciou-se o processo de desativação do Carandiru, com a transferência de presos para outras unidades. Hoje, o presídio já se encontra totalmente desativado, com exceção apenas da ala hospitalar, que ainda segue ativa. O governo do estado de São Paulo construiu um grande parque no local, o Parque Juventude, além de institutos educacionais e de cultura. Um de seus pavilhões foi reaproveitado para ser instalado a Escola Técnica Estadual do Parque da Juventude e a Biblioteca de São Paulo. Que história, hein? Você lembra desse caso? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E deixa aqui também sugestões de histórias para eu contar aqui para vocês. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, que sai histórias como essa durante toda a semana. É isso aí, pessoal. Até a próxima história e tchau!